Sejam bem-vindos ao nosso canal Minotto Advocacia, Ricardo Minotto, sócio titular. Nessa sequência de vídeos, então, estamos abordando o tema governança corporativa no âmbito das associações. Hoje, falando especificamente sobre as formas de constituição, o órgão superior e o órgão superior de deliberação, especialmente aí a Assembleia Geral ou Assembleia de Associados, não é? As associações são pessoas jurídicas de direito privado, prevista no Código Civil, a Lei 10.406 de 2002. Então, essa lei prevê que, em seu artigo 53, constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. A constituição de uma associação se dá especialmente a partir da realização da Assembleia Geral, Assembleia de Constituição, momento em que todos os associados estão presentes e então vão discutir, deliberar, aprovar o Estatuto Social. Essa entidade, então, se regerá como uma pessoa jurídica, prevendo o que estabelece o Estatuto Social. Esse é um documento constitutivo obrigatório para as entidades de uma forma geral, especialmente para as associações. Nesse documento, registrado, aprovado no âmbito da Assembleia Geral e posteriormente registrado nas repartições competentes, ele viabiliza a personalidade jurídica desta entidade associação, tornando-se, dessa forma, uma pessoa jurídica com direitos e obrigações previstos em lei. O Estatuto, como documento obrigatório, prevê a necessidade de uma série de elementos, regras, que irão orientar o funcionamento da entidade como um todo. Como informações, conteúdos importantes, fundamentais a serem deliberados nessa Assembleia e contidos no Estatuto estão a denominação da associação, a localização da sede, o tempo de duração, que pode ser determinado ou indeterminado, os fins a que a sociedade se destina, os requisitos para admissão, demissão, exclusão dos associados, seus direitos e deveres, se os associados respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações associativas, as fontes de recursos para a manutenção dessa entidade, dessa associação, o modo de constituição e funcionamento dos órgãos deliberativos, a forma de gestão administrativa, aprovação das respectivas contas, a forma de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da entidade, a não distribuição de excedentes, de superávit ou qualquer parcela do patrimônio aos seus associados, ou seja quem for, todo e qualquer excedente deve ser destinado, revertido em prol do próprio patrimônio da entidade e das suas atividades, as condições de dissolução da associação, destino do patrimônio, no caso da dissolução, normalmente para entidades congêneres, e as condições para alteração das disposições estatutárias. Como órgão de deliberação superior, temos a Assembleia Geral, além da Assembleia Inicial, Constitutiva, durante o tempo de vida da entidade, da associação, seja ele determinado ou indeterminado, a Assembleia Geral será sempre o órgão soberano. Ele é um órgão deliberativo indispensável, instância máxima de decisão de uma associação, e ele é formado pela totalidade dos associados. Evidentemente que na realização das assembleias poderão ocorrer diferentes quórums, a presença de diferentes quantidades de associados. E, conforme o item de pauta, a natureza da deliberação necessária, a exigência de quórum qualificado ou
o quórum dos presentes. Né? Isso está previsto na própria legislação, né? No Código Civil ou no Estatuto. Né? E, de forma suplementar, temos também a legislação societária que nos auxilia nesse termo. Tá? Além das competências gerais, existem competências exclusivas e obrigatórias, né, no que se refere à Assembleia Geral, que é a destituição de administradores, alteração de estatuto social, mas além dessas competências, né, é recomendável que a Assembleia Geral também delibere sobre assuntos como eleição dos membros dos órgãos deliberativos e de controle, né, como Conselho de Administração, Conselho Fiscal, né, aprovação dos relatórios anuais dos administradores e as demonstrações contábeis e financeiras, né, relatórios financeiros, relatório geral, né, aprovação do plano de atividades e o plano orçamentário, né, para a entidade, né, no ano seguinte, né, então, aprovação das contas do ano findo e aprovação do plano de trabalho para o ano seguinte. Né? Transações envolvendo o patrimônio da entidade, né? Isso é um elemento extremamente importante. Toda e qualquer destinação do patrimônio deve ser passada pela Assembleia, né? Dentro daquelas limitações previstas em lei, sejam patrimônios móveis ou imóveis. Né? Então, esses são elementos fundamentais. E, da mesma forma, no que se refere à extinção da associação e destinação de seus bens, também é um elemento já previsto aí no próprio ato constitutivo. Tá? No funcionamento da Assembleia, um elemento inicial é a convocação. A convocação deve se dar de forma formal, determinada e observando que está determinado no Estatuto, né? Garantindo-se que no mínimo 1/5 dos associados estejam presentes e possam promovê-lo. Né? A convocação dos órgãos deliberativos está previsto no artigo 60 do Código Civil, em que far-se-á na forma do estatuto, previsto no estatuto da entidade, né? Garantindo que estejam presentes no mínimo 1/5 dos associados. Isso é uma indicação dada pelo Código Civil e a partir da alteração da Lei 11.127 de 2005. Tá? A convocação da Assembleia Geral deve considerar o local, data e hora e deve buscar facilitar a presença do maior número possível de associados, tá? Permitindo que tenham tempo para estar aí suficientemente informados, preparados sobre os itens de pauta, tá? E, então, agendados para esse evento, tá? Para essa reunião dos associados. Tá? A pauta e a documentação relativa à Assembleia Geral é fundamental que estejam disponibilizados para os associados de forma oportuna, tempestiva. Tá? Isso, cada entidade deve estabelecer um formato de envio dessas informações para os seus associados. Né? O advento aí da internet e das tecnologias de informação e comunicação, essa forma de disponibilização de informações via site ou repositório de documentos se tornou muito mais rápida e facilitada, né, para as entidades de uma forma geral, que os seus associados tenham acesso a essas informações. Né? Importante entender também que esses documentos devem estar disponibilizados previamente e quando da convocação e abertura dos trabalhos da Assembleia, sempre há a previsão de uma convocação em primeira chamada, né, com um quórum mínimo necessário, previsto em lei, aí, entendido 1/5 dos associados, mas prevendo que se não atingido esse quórum mínimo, em segunda chamada pode-se, então, promover o funcionamento da Assembleia Geral, né, observando os aspectos da pauta, desde que não sejam decisões que exijam
quórum qualificado de acordo com a legislação competente. Né? A partir da pauta estabelecida, né, há toda a abertura e condução dos trabalhos da Assembleia pelo presidente e secretário da Assembleia, né, que terão, então, os itens da pauta e a necessidade de votação, deliberação. As regras de votação devem estar bem definidas aí no Estatuto, né, para que se tenha, então, a garantia, a validade, né, a legitimidade dessas decisões. Né? Eventualmente, os associados podem estar representados por procuradores, também é uma outra possibilidade. Né? Então, de uma forma geral, essas são as informações relativas ao funcionamento da Assembleia Geral. Em termos do quórum de deliberação da Assembleia, de forma complementar, destacando o que prevê o Código Civil, há a possibilidade, em determinados temas, da exigência da unanimidade, 100% dos associados, né, ou um quórum qualificado de 3/4, ou 2/3, ou maioria absoluta, no que se refere ao número de associados, né? 50% mais um de associados, ou maioria dos presentes, que seria a forma mais simples, né? Os presentes naquela Assembleia. Então, cada uma das situações, ou de situações previstas em lei, vai nos exigir um quórum específico. Por exemplo, a transformação da entidade, a mudança do seu estatuto, né? Mudança de nacionalidade, né? Que são temas normalmente não tão presentes no âmbito das associações, né? Requerem praticamente a unanimidade dos associados, né? No que se refere à modificação do estatuto, né? Incorporação, associação com outras entidades de mesmo fim, o Código Civil prevê aí 3/4 dos associados, né? Designação de administradores, destituição de administradores também nomeados no ato constitutivo, se assim for possível, naquela entidade, também exigiria um quórum de 2/3, né? 50% mais um dos associados, né, que seria o quórum de maioria absoluta, para os temas relacionados à remuneração da administração, decisões aí relativas à aprovação, né, de contas, já nos demandaria a maioria dos presentes, né, como os demais temas de uma forma geral. Então, são essas algumas características aí do modelo de deliberação nas Assembleias Gerais, no que se refere ao quórum. Prezados, então esses eram os temas previstos aí nesse vídeo e temos os vídeos seguintes aí a serem apresentados, convidamos a todos a acompanhar, especialmente aí o tema relativo ao funcionamento dos órgãos colegiados superiores, no que se refere ao Conselho de Administração, nas associações, missão do Conselho, atribuições, né, políticas associadas. Então, convidamos a todos a acompanhar o canal. Até o próximo vídeo.